Lucas capítulo 6. Lucas capítulo número 6. Glória a Deus. Lucas 6, verso 6. Glória a Deus. Lucas capítulo 6, versículo número 6. Glória a Deus. E aí, se tiver falta dos irmãos, às vezes é bom. Quem encontrou, diga amém? Amém! Amém? Amém! Se intitula Jesus cura a mão disciplina de um homem. E aconteceu também, em outro sábado, entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado. Para acharem de que o acusaram. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, diz ao homem que tinha mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Amém? Amém. Pode tomar uma posição. Dando uma linda salva ao Senhor. Irmãos, hoje de manhã no serviço, junto com o Tiago, eu fiquei meditando em uma palavra para trazer para a igreja nessa noite. Porque, infelizmente, eu não gosto de ficar falando de pregador, porque palavra é o que não falta para mim e para você, basta nós meditarmos na palavra de Deus. Porque Deus ele vai usar cada um de nós naquilo que nós buscarmos da parte dele. E vemos que muitos acabam trazendo mensagens de micro-ondas. Pastor, não entendi. Mensagens requentadas, mensagens que Deus deu para outro e o outro vai lá e copia. E sendo que o véu foi rasgado, onde eu e você temos uma ligação direta com o próprio Deus. Aí eu vi o Jefferson sentado ali fora, antes da reunião aqui hoje, ele meditando na palavra, e o semeador saiu para semear. E cada um de nós somos semeadores de Cristo. A terra é o coração, aonde muitos precisam ouvir, receber essa semente de mim, de você, a qual nós congregados aqui nessa noite viemos aqui receber, se restaurar, ser renovar, ser revestido, se reabastecer, para poder alimentar vidas da porta para fora. E muitas das vezes dentro da casa de Deus se encontram alguns enfermos também. E a Bíblia diz que nós somos discípulos de Cristo. No meio de muitos, a Bíblia fala que são mais de 500 discípulos, mas o Senhor Jesus, ele selecionou, e a Bíblia diz que de tantos ele escolheu 12, ou seja, no meio de muitos, o Senhor ele olhou para mim, olhou para você e falou: é você que eu quero, é você que eu quero, é você que eu vou usar, é você que eu vou levantar. Agora cabe a mim e a você
fazer a nossa parte, que é seguir e fazer o id. Agora a Bíblia diz, lá em Lucas 6, a Bíblia diz que Jesus ele está em um culto. A Bíblia diz que Jesus ele está em uma sinagoga, num culto como esse. A Bíblia diz que tinha os fariseus, os escribas, homens que eram contra o nosso Senhor Jesus, que não acreditavam que Jesus ele era o Filho de Deus, o enviado de Deus. Os judeus eles acreditavam que no sábado ninguém poderia fazer nada, era só estudar o Torá, era só ficar meditando, ninguém poderia fazer nada. E a Bíblia diz que eles estão no culto, estão todos reunidos, e quem está no culto pregando, ministrando a palavra, o nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que o culto está lá acontecendo, Jesus pregando, Jesus ensinando. A Bíblia diz que o povo estava lá, todo mundo perto de Jesus, porque sabia que dali sairia coisa boa, dali sairia transformação. E quando somos obedientes à palavra de Deus, a porta ela não pode permanecer fechada, porque a preocupação do nosso mestre é em abrir porta e fechar a porta. Ele quer fechar a porta do desemprego e abrir a porta do emprego. Ele quer fechar a porta da enfermidade e abrir a porta da cura. Ele quer fechar a porta da divisão e abrir a porta da restauração, da união. A preocupação do Senhor Jesus é ver a sua igreja sendo abençoada, restaurada, glorificando, exaltando e sendo edificado pelo poder da palavra. A Bíblia diz que Jesus está lá, está pregando, mas no meio do culto nem todo mundo está por igual. Talvez o irmão do teu lado aí está com uma enfermidade. Talvez o irmão que está do teu lado aí, ele está desempregado, ele não está empregado como você está. Talvez o irmão que está do seu lado, o casamento dele está abalado. Talvez o irmão que está aí do teu lado, as finanças não vão muito bem. Talvez o irmão que está do seu lado, ele está lá na casa dele e está faltando dinheiro para pagar a luz, está faltando dinheiro para pagar a água, a despensa está secando. Talvez você está aí sentado lá na tua casa, a despensa está cheia, a geladeira está cheia. Talvez você está aí sentado e quando terminar o culto, você vai para sua casa, vai pegar o telefone, vai pedir o kit 1, kit 2, manda lá 10 esfirras, ou vai pedir uma pizza. Talvez você vai comer em algum lugar, mas talvez o irmão que está do teu lado, a condição está dizendo não. Talvez você está aí sentado e alguém do teu lado está com o coração machucado, está com o coração ferido. A Bíblia diz que Jesus ele está lá no meio do culto ensinando na sinagoga e muitos estavam olhando, observando a Jesus, não, estavam de olho em um homem. Mas é doido. Estavam de olho em um homem. Alguém está de olho no seu problema. Alguém está de olho nas suas dificuldades. Alguém está te observando de longe. Pastor, a Bíblia diz que no meio do culto tinha um homem com a mão ressecada. A Bíblia diz que um homem estava enfermo. Um homem estava no princípio da sua lepra. E pela Bíblia, lá em Levíticos, não vou entrar em detalhes, qualquer pessoa que viesse ser cometido de uma lepra, não poderia ficar no meio de um culto, não poderia ficar no meio da sociedade. A pessoa, ela tinha que ser excluída, ela tinha que morar em um arraial fora. E a Bíblia diz que esse moço, ele está lá no meio do culto, mas ele está lá quietinho, prestando atenção na palavra, porque ele sabia que ele tinha um problema. A mão dele estava ressecada, a mão dele, imagina ele no meio do culto, os irmãos glorificando, recebendo, e ele lá quietinho, sabendo, eu sei que esse Jesus, ele vai me curar do meu mal. Eu vou ficar quietinho aqui, para ninguém me ver. Imagina aquele homem com a mão ressequida. A Bíblia diz que a mão direita dele não estava igual à esquerda, mas ele não foi embora. Ele não estava com medo, ele estava focado. Ele falou, não, esse homem ele vai me curar, ele vai fazer um milagre, ele vai me transformar. Eu vou ficar aqui quietinho, deixa os irmãos glorificando, exaltando. Eu sei que nem todo mundo vem para adorar,
daqui com a minha vitória. Uma hora eu vou sair daqui não da mesma maneira que eu entrei, eu vou sair diferente, eu vou sair transformado. A Bíblia diz que ele ficou quietinho. A Bíblia diz, Jefferson, que ele ficou quietinho porque ele sabia que a cura, o milagre, o cântico de vitória de ele viria vir sobre a vida dele. O homem da mão ressequida está no culto, Valdir. E a Bíblia diz que ele está lá quietinho. A mão direita ressequida. A mão representa um apoio, autoridade, muitas coisas se faz com a mão direita. Imagine você sempre com a mão direita. Ficaria um pouco difícil. Ia ficar na dependência de muitos. Mas aquele moço, ele estava no culto. E a Bíblia diz que os irmãos que estavam no culto não estavam de olho em Jesus. A Bíblia diz que os fariseus, os acusadores, os apontadores, não estavam de olho em Jesus, estavam de olho no homem da mão ressequida e ao mesmo tempo só de olho para ver o que Jesus iria fazer com aquele homem. E eu quero dizer para você aqui nessa noite, você está no culto na casa de Deus. A Bíblia diz que aquele moço, ele estava cultuando, mas tinha alguém de olho nele, tentando intimidar ele. Imagina aquele moço com medo de talvez de ser pego pelos homens, levar para fora, ser expulso, mas ele não redou o pé, ele permaneceu firme, ele permaneceu lá quietinho. Ele falou: não, podem olhar para mim torto, podem olhar para mim do jeito que quiserem, mas eu só vou sair daqui com a minha bênção. Talvez você se encontre aqui dessa maneira. Eu não sei da situação, eu não sei onde te machuca, eu não sei onde dói. Talvez você passou por essas portas até desacreditada, mas eu tenho uma palavra do céu para você. Ainda que você passou por essas portas aqui nessa noite, veio para glorificar ao Senhor. Você prestou tua adoração, você orou, você glorificou, você exaltou, mas você está com um problema como aquele moço estava no meio do culto. Aquele moço está quietinho. Talvez você está aí quietinho com o seu problema, dizendo: eu não posso, eu não vou conseguir. E quando você sai da porta para fora, quando você chega lá na tua casa, os acusadores estão lá. Talvez lá no teu trabalho estão te perseguindo. Talvez lá no meio da tua vizinhança estão dizendo: você não vai vencer, você não vai sair dessa. Para quem está na igreja direto, eu quero dizer para você: permaneça como esse homem da mão ressequida. Podem estar falando de você, machucando você, ferindo você, caluniando você, mas permaneça quietinho, porque quem está vendo você na humilhação há de ver o que o Senhor há de fazer sobre a tua vida. Permaneça quietinho. O homem estava no culto, mas estava quietinho, Ruth. Talvez você está quietinho aí. Senhor, eu preciso sair daqui. Talvez você está quietinho aí, mas as tuas finanças estão erradas. Talvez você está quietinho como aquele moço. Talvez você está aí sentadinho, fazendo caras, e boca: Senhor, fala comigo. Mas você está aí pensando naquele problema. Talvez você está aí até na condição de uma girafa, o corpo na igreja, mas a mente lá no trabalho, a mente lá na conta de amanhã. Fica tranquilo, tira a preocupação do teu coração. A Bíblia diz, Salmo 46:10: aquietai e saberás que eu sou Deus, Senhor. Descansa o teu coração, Deus. Ele não trabalha na ansiedade. Irmão, sai do Salmo 70, presta-te, Senhor, não, calma. O relógio do Senhor, ele trabalha no tempo certo, no momento certo, e que a tua hora vai chegar. O importante é que o moço estava no lugar certo. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Você está no lugar certo. Você vai buscar a palavra que levanta, a palavra que transforma, a palavra que restaura, a palavra que cura, a palavra que traz existência que não existe, a palavra que faz ser o que não é, a palavra que tira a sujeira, a palavra que traz existência aquilo na qual não existe, a palavra que desce do céu e não torna para a vazia sem antes preencher o teu coração. E eu quero dizer para você: estão de olho em você, mas hão de ver a providência sobre a tua vida. Fica quietinho. Até
quietinho, porque a porta vai se abrir, você vai passar por ela. Olha que o Senhor me traz agora 1 Coríntios capítulo 16, versículo número 11. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, porém há muito adversário, irmão. Pode ter muito, pode levantar 11.000, mas 1.000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita. Sabe por quê? Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Papai tem descanso para você. Permaneça quietinho, permaneça louvando, permaneça glorificando, permaneça exaltando, porque aquele moço estava quietinho e a Bíblia diz que Jesus olhou para ele, e da mesma forma que Jesus olhou para ele, Jesus está olhando para cada um de vocês aqui nessa noite. Então descansa o coração, mesmo que eu pelo ano passado opera num dia chamado hoje. Fica tranquilo. O homem ficou quietinho, ele estava no culto, mas estava com um problema. Você está aqui, pastor Evandro, mas tu tem um problema. Você está aqui, mas tu tem um problema. As irmãs estão aqui louvando, mas tem um problema. A mocidade está aqui louvando, mas tem um problema. Vocês que estão na minha esquerda estão aqui louvando, sentindo a presença de Deus, ou talvez o Senhor não falou com você ainda, mas está falando contigo nessa hora. Você está aqui, mas eu conheço não que está por fora, mas por dentro. Você está aqui, mas você tem um problema. E o Senhor Jesus, Ele não está olhando para mim, não está olhando para você exteriormente. O Senhor está olhando é para a sua causa, é para a tua situação. E Ele está dizendo, aguenta só um pouquinho de tempo. Abacuque 3:2, o que há de vir virá e não tardará. O Senhor está dizendo, tem crente aqui que não consegue dormir. Fica quietinho. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Pastor, eu não consigo ficar quieto. Mas é necessário passarmos por tudo isso. E quando se levanta, e quando aponta, nós temos que permanecer quietinho, porque tem um que responde por mim, tem um que responde por você. Sabe qual é o mal do crente? Ele coloca o problema na mão do Senhor, depois ele tira. Ele coloca o problema na mão do Senhor, depois ele tira. Ele coloca o problema na mão do Senhor, depois ele tira. Ele coloca o problema na mão do Senhor, depois ele tira. Coloca o problema na mão do Senhor, depois ele tira. Irmão, você entregou, colocou na vontade de Deus, deixa lá, só vai adorando, só vai adorando, só vai adorando. A Bíblia diz que Paulo e Silas está preso, está guardado na prisão, os pés amarrados, mãos amarradas. A Bíblia diz que Paulo olha para Silas, Silas olha para Paulo e diz, e aí Paulo, o que nós vamos fazer? Aí Paulo diz para Silas, Silas, vamos fazer o seguinte, você vai orando, eu vou louvando, você vai orando, eu vou me perceber aqui, porque a Bíblia diz, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me faço presente. Agora imagine Paulo e Silas agora olhando para o outro, Paulo, verdade, a nossa boca não está amarrada. Imagine Paulo agora ensinando, mano, Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Quem conhece o hino? Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta o que, igreja? Basta
Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em todo lugar. Ele tem todo o poder. E Ele lê os meus e os meus pensamentos. Jesus, Fabiana, lê os pensamentos deles. A Bíblia diz que Jesus viu aqueles moços olhando para o fariseu. O que Jesus fez? Jesus olhou para o homem da mão esticada, né? Jesus falou assim: você que está aí. A Bíblia diz que o homem está lá quietinho. Jesus olhou para ele: você que está aí. Você não entendeu? Você que está aí. Tu está aí no canto, não é? Tu está aí quietinho. Você pode achar que quem era para te ver, não, também não está te vendo na situação. Mas não precisava eles ver. Você está confiando em um, confiando em outro, mas a tua confiança tem que permanecer em mim. Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Vem para o meio. A Bíblia diz que Jesus chamou o homem para o meio. Mas Jesus não poderia pegar e falar para aquele você aí que está com a mão escondidinha aí. Tu quer explicação? Receba a cura agora. Jesus poderia fazer isso, sim ou não? Sim. Ei, aí onde você está, vai em paz. Receba o milagre da parte do Senhor Jesus. Não. Jesus falou: vem para comigo. Vem para comigo. Você está entendendo o que o Senhor está dizendo aqui nessa noite? Tem crente aqui que está se escondendo do pastor, está se escondendo da líder, está se escondendo do líder, está se escondendo do evangelista, está se escondendo do presbítero, está se escondendo do diabo, está se escondendo da missionária. Só que eu porém, a Bíblia diz que Deus achou Davi, da mesma forma que Deus achou Davi, o Senhor também ele achou Gideão, da mesma forma que Deus achou Gideão. O Senhor está dizendo que Ele achou você. O Senhor está dizendo que Ele não quer você ficar pelos não tem batido cabeça, nada está dando certo. Quando você pensa que as coisas vão fluir, vem algo e para você no meio do caminho. O Senhor está dizendo aqui nessa noite: para de fugir. O Senhor tem uma grande obra sua toda para a vida. Para de ficar se sentindo pequena, para de ficar se sentindo pequeno. Ah, mas Senhor, porque eu não ela, porque ela não eu. Eu quero dizer para você que a chamada está para todos. O Senhor está dizendo que a seara está pronta, mas poucos são certeiros. Para de se esconder. Tem gente aqui que está se escondendo, fugindo. O Senhor tem uma chamada, tem uma obra sobre a tua vida. O Senhor está dizendo lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5: o Senhor não escolhe os capacitados, Ele capacita. Ele escolhe, Ele capacita e viga e supre toda a minha tua necessidade. Você é uma ferramenta, você é um instrumento que é determinado não pelo homem, mas sim por Deus. E o Senhor nessa noite está dizendo: você está aí no cantinho, papai não chamou você para ficar pelas cantoneiras, pelos cantos não. Papai está chamando você para o meio. Aí me faz lembrar agora Ezequiel 45. A Bíblia diz que Ezequiel, o Senhor chama ele para as águas. Ezequiel para e molha só o calcanhar. Aí Deus olha para Ezequiel: Ezequiel, não é só isso que eu quero com você não. Sai do raso, Ezequiel. O que eu tenho com você é mais profundo. O que eu tenho com você é uma intimidade bem maior, Ezequiel. Bem mais profunda, Ezequiel. O Senhor está dizendo aqui que é tempo de você se levantar. É tempo de você voltar a glorificar o nome do Senhor. É tempo de você voltar a louvar o nome do Senhor. O Senhor está dizendo que pelo que Ele quer fazer no meio da tua família, no meio da tua parentela, não é para ficar debaixo dos panos, não é para ficar escondido. O Senhor está dizendo: ei, Lázaro, sai para fora. O Senhor está dizendo: sai para fora. É tempo de você se levantar. Vem para o meio. O papai quer desatar no meio da tua família. O Senhor quer te exaltar, mas precisa tomar uma atitude. Jesus falou: vem para o meio. Tem crente que ouve, anda por aqui, sai por aqui. O Senhor está dizendo: vem para o meio. O homem da mão esticada, ele tinha que tomar ele tinha que obedecer. E a Bíblia diz que ele obedeceu. Ele saiu do canto e foi para o centro, para que todos viessem contemplar o que o Senhor ia fazer naquele momento. Pastor, eu não quero me aparecer, mas quem disse que você vai aparecer? Vem para o meio. Pastor, eu sou tímido, A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino do céu. Ei, vem para o meio. O moço tomou uma atitude. Ele foi para o meio. Para ele receber a vitória, ele teve que tomar uma atitude. E para o meio.
Para você ter uma transformação de vida, você primeiro precisa, pastor, Deus não precisa da minha ajuda. Tem coisas que Deus precisa de mim e precisa de você. Entenda a revelação da palavra. Tem coisas que o Senhor precisa de mim, tem coisas que o Senhor precisa de você. Nem tudo Deus vai fazer com você, Mônica. Nem tudo Deus vai fazer com você, Ricardo. Tem coisas que Ele quer ver em mim, quer ver em você. Tem coisas que o Senhor quer ver em mim, quer ver em você. Para ter uma reação no céu, tem que ter uma ação na terra. E quando nós se movimentamos, o céu lá trabalha comigo e com você. O Senhor falou: vem para o meio. Alguém não acredita em você. O Senhor chamou aquele moço para ficar no meio, para mostrar para muito que Ele opera na segunda, Ele opera na terça, Ele opera na quarta, opera na quinta, opera na sexta, opera no sábado, opera no domingo. Ele opera em quinta, em fora de tempo, Ele opera quando Ele quiser. Ele manda no céu, manda na terra. Ele manda no juiz, manda nos desembargadores. O Senhor Jesus, Ele tem todo o poder. A Bíblia diz, Isaías 43:13, ainda antes comece, diga: eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, operando eu, operando eu. Quem impedirá? O Senhor vai dizer: eu vou mostrar para todo mundo. Estou duvidando do que eu vou fazer, não estão acreditando. Estou de olho na salvação. Fica tranquilo, fica no meio, tu vai parar aqui. O Senhor está dizendo: ei, você não vai aparecer, que vai aparecer é o brilho do Senhor. A Bíblia diz, Isaías 60, verso 1, levanta-te e resplandeça, porque já vem a tua luz agora. O Senhor vai nascer sobre ti, agora o Senhor vai nascer sobre ti. Você tem que ver a glória do Senhor vai nascer sobre ti, sobre teu esposo, sobre tua esposa, sobre teus filhos, sobre a tua casa. A tua casa não será mais a mesma. E ver você por baixo lá, e ver você flutuando na mão do Senhor. Eu quero dizer para você que o Senhor vai fazer sobre a tua vida. O vizinho da direita vai estatar os olhos, o da esquerda vai ver que a transformação chegou, a mudança chegou, o teu milagre chegou, a tua chamada de Deus, o teu ministério de Deus, a tua vida de Deus. O Senhor falou: bem para o meio. Senhor Jesus queria mostrar para todo mundo. Você está entendendo? Aquilo que você não quer mostrar, o Senhor vai mostrar para Ele, mostrar que Ele é na tua vida. Quando também você chegou lá cabisbaixo, chorando, sendo humilhado e dizendo lá: motivo de chacota para muito, mas diz o meu Senhor, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6: humilhados debaixo da potente mão de Deus, qual teu tempo vos exaltará. O Senhor te exaltará, exaltação. Ei, no meio dessa humilhação tem exaltação. Vem para o meio. O Senhor está dizendo: vem para o meio. A Bíblia diz que quando o moço se colocou no meio, Jesus olhou para ele: moço, seja curado, receba a tua cura. A Bíblia diz que a mão do moço era encolhida, começou a esticar, começou a esticar, começou a esticar, e a mão voltou normal. E aquele moço então ele saiu e recebeu a sua cura, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Sabe que o Senhor vai dizer para mim nessa noite o que Ele vai fazer na tua vida? Aqueles lá que não acreditam vai ser o primeiro a saber e vai te ver. A sua casa, quem preparou para você foi Deus. Esse esposo foi Deus. O teu trabalho foi Deus. O Senhor vai dizendo: não vem nada onde você mora, estou te apontando, mas diz o meu Senhor, assim como o papai chamou o homem para o meio, o papai está dizendo: Ele vai fazer da mesma forma. O mesmo que você na humilhação, vai ver a exaltação de Deus sobre a tua vida, vai ver a exaltação de Deus sobre a tua vida, vai ver a exaltação de Deus sobre a tua vida. Pastor, não quero me aparecer, você não vai aparecer, mas não falaram que você é mentira, que você tem o rei na barriga, você tem o rei dos reis, Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá. Eu quero dizer para você, meu querido, na mão de Davi Deus colocou uma pedra, nas mãos de Davi de Jessé, o papai colocou Davi, e na tua mão papai colocou o quê? Não, glória, aleluia, adoração. Você tem que adorar. Quando você glorifica, a glória desce. Quando você glorifica, a glória desce, a bênção do papai desce. Eu quero dizer para você, os teus familiares, a tua família, há de ver o que o Senhor vai fazer sobre a tua vida. Disseram assim: é fogo de palha, vai ver que esse fogo pega e não se apaga, vai ver que esse fogo pega e não se apaga. Sabe por quê? É fogo de Jeová, é fogo de Jeová. Diz o meu Senhor: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Vem para o meio. O que Deus vai fazer na tua vida vai virar notícia. Vamos ouvir falar o que Deus fez na tua vida. Ele trocou de carro. Quem fez isso? Jesus. Ele estava sem carro, de carro, o carro é Jesus. Olha a casa toda restaurada, toda mulher trocou. Epa, Taio, sabe? Alguém vai trocar os móveis aqui. Pode correr lá. Só não compra da para trás. Vai comprar hoje e trocar daqui a 3 meses. Fica fé, fica autoridade. Papai vai dizer que ele é dono do ouro, é dono da prata. A informação acontece aqui em casa. Pastor, a porta até pendurada aqui. Eu vou mostrar para você ver que Deus te conhece. Eu vou te apontar também, não sei quem é, também não quero saber não, papai. Aleluia, é você Deus. Tem alguém que quer um armário?
Eita, está no cordão. O cordão se torna porta-ouro. Se fosse imaginar que papai não envergonha ninguém. Papai me trouxe lá, e é marrom ainda, Jefferson. Alô, que mano? Deus está trocando aqui. Só na cordinha, fogo na cordinha, não vai colocar no novo. 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 O Senhor não tem, Ele prepara recurso. Ele vai permitir situações para tu reconhecer. Tem aí corujão de olho em você, deixa os coruja. Só fica quietinho, fica quietinho, fica quietinho, fica quietinho. A providência de Deus vai vir sobre a tua vida. Sabe qual é o segredo? Olha quietinho. Deixa ele me clamar, irmãos. Eu no começo da minha conversão, minha esposa está aqui, ó. Tudo que surgiu tinha que resolver na hora. Aí vamos lá. Sabe qual é o problema de quem é você, né, mocinha? Que você vai lá e você pode resolver do seu direito, no braço forte. Só que depois do dia, a raiva que você tinha, ela passa. E você estava certo, passou para errado. Aí você abriu o coração, veio o culto, aí chora. O que eu fiz? O que eu fiz? Você faz e acontece. A lei de Deus é diferente. Aí você que estava certo começou a passar por errado. Aí sabe onde você vai ter que voltar? Lá no Senhor. Você me perdoa? Fica quietinho. O homem da mão errada, ele poderia ficar com medo de pegar nele ali, mas ele ficou quietinho, porque ele fala, sabia que dali ele ia sair com a tua bênção. Não sei, fica quietinho. É na tua casa, fica quietinho. É o vizinho, fica quietinho. É dentro de casa, fica quietinho. É no trabalho, fica quietinho. A Bíblia diz que há tempo de falar e há tempo de se calar. Então lá fora se cala, aqui dentro você adora. Lá fora fica quietinho, aqui dentro se glorifica. Lá fora se cala e aqui dentro glorifica a Deus. Quando alguém se levantar lá com você, liga o seu radinho lá, coloca o CD, vai ouvir um louvorzinho lá, e o papai ele vai saciar, vai visitar você, você vai ver que não vale a pena. Depois, o papai só vai abençoando. Parou o caminhão na porta, entrou lá na cama box, aleluia. Parou o caminhão na porta, chegou a geladeira, papai está falando muito de imóveis. Parou o caminhão na porta, opa, televisão, quem está com a grande? Ajuda aí, o vizinho vai ter que ajudar aí na bênção, aleluia. Parou o caminhão na porta, papai está dizendo, é tempo de transformação. O mesmo Jesus que abençoou aquele moço, ele está abençoando a nossa vida aqui nessa noite. Você foi lá na noite e ficou com medo de comprar, tomar posse. O papai está falando, volta lá e toma posse, que até hoje ele não deixou voltar, e não vai ser amanhã que ele vai deixar voltar. Continua glorificando, exaltando, vai lá e toma posse, vai lá e compra. Ah, não vou ficar apertado. Se você não comprar, tu vai gastar o dinheiro e vai virar o ano, tu não conquistou nada. Ei, vou dito aqui, para viver coisas novas, tu tem que tomar uma atitude. Vai lá e compra, está no teu orçamento, vai lá e compra os móveis, está lá no teu orçamento, vai lá e compra o carro, está lá no teu orçamento, vai lá e compra a moto, está no teu orçamento, vai lá e compra o seu terno, está no teu orçamento, vai lá e compra o sapato, vai lá, compra! E lembra de trazer uma gravata para o pastor em Jesus. Amém, irmãos? Amém. Papai quer você no meio. Papai quer você no meio. É no centro. Eu não quero aparecer. Estão querendo matar a tua estrela. A estrela é Jesus. Passa a viver cada dia dentro de você. Mateus 2 diz que os magos viram a estrela passando. A estrela que está em você é Jesus. Não deixe apagar esse brilho que está em você. Levanta com a cabeça. Vai fazer a obra de Deus. Vai fazer a tua parte. O que você precisa, papai vai trazer. Papai, ele vai trazer. Amém? Amém. Você pode dar uma linda salva de palmas, Senhor?